Olá, estudante da terceira série do ensino médio. Eu sou a professora Susan dos Anjos e essa é mais uma aula de filosofia. Hoje vamos falar sobre estética, filosofia da arte. Vamos entender o pensamento de Platão e a perspectiva platônica sobre a questão da arte. Qual é o posicionamento de Platão em relação à poesia? Vamos lá? Quero começar então com os objetivos da aula de hoje. Compreender os conceitos, definições e abordagens da filosofia de Platão com relação à estética. Entender a relação entre a teoria das ideias e a expulsão dos poetas da cidade ideal de Platão. Como assim expulsão dos poetas? É isso mesmo, você vai entender melhor mais pra frente, tá? Você gosta de poesia? E aí, qual é a sua relação com a poesia? Você costuma ler poemas? Gosta da leitura de poesia? Muitas vezes a linguagem poética, assim como outras expressões artísticas, nos arrebata e fala diretamente com o emocional. A poesia também nos ajuda a refletir mais sobre a realidade, sobre o que sentimos. Você concorda com isso? E agora, o que faremos? Poesia. Esses canalhas não suportam poesia. Quem será que não gosta de poesia? É possível uma pessoa que não gosta de poesia, que acha que os poetas devem ter um espaço inferior dentro da cidade? Tem gente que pensa assim, tá? E esse pensamento aí, na Grécia Antiga, tinha uma fundamentação. A gente vai entender melhor que fundamentação é essa. Então, teórico, Platão, filósofo que vocês já conhecem muito bem, defendeu a expulsão dos poetas da sua cidade perfeita, da sua cidade ideal. Poesia não era lá muito bem o seu interesse. Vamos entender melhor por quê. Você sabia que Platão era um crítico dos poetas de sua época? Vamos descobrir por que se deu essa aversão. Ele faz isso no seu livro A República. Esse livro ele é composto por outros 10 livros, tá? São 10 partes e na última delas, a conclusão a que Platão chega é que devemos expulsar os poetas de dentro da cidade. Nossa, professora, tão drástico assim, polêmico, né? É verdade, mas ele constrói durante essa obra toda uma argumentação que vai levá-lo a essa conclusão. E é essa argumentação que nós vamos nos esforçar para compreender melhor neste vídeo, tá? Um dos filósofos mais conhecidos da história, então, é o Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Inclusive, foi após a morte de Sócrates, acusado de corromper a juventude, de duvidar dos deuses oficiais da cidade, que Platão resolveu se dedicar à filosofia, né? Então, Sócrates morre, Sócrates é condenado à morte e o Platão, então, começa a eternizar as ideias de Sócrates escrevendo as suas obras. Ele foi também mestre de Aristóteles, então, mais um filósofo muito importante da antiguidade que vocês já conhecem. Após a morte de Sócrates, Platão fundou a sua própria escola de filosofia, denominada Academia. Escreveu cerca de 36 trabalhos, nos quais abordou muitos temas de interesse filosófico de sua época, grande parte em forma de diálogos, que tem sempre como personagem principal a figura de Sócrates. Então, Platão eterniza o pensamento do seu mestre, de Sócrates, e escreve esses diálogos, transformando Sócrates num grande filósofo de suas obras. A República, vamos entender um pouco melhor esse livro tão importante dentro do pensamento socrático. Então, a República é o segundo diálogo mais extenso de Platão e um dos seus diálogos mais importantes. Apresenta discussões a respeito da política, da educação, também da imortalidade da alma,
tem como tema central a questão da justiça, tá? Então é um debate entre Sócrates e diversos sofistas, diversos cidadãos atenienses, pensando o problema da justiça. E a partir disso ele vai desenvolver teorias sobre conhecimento, a educação, a arte, que é o nosso tema central. Composto por 10 partes ou 10 livros, essa questão da arte vai aparecer lá no último livro, livro 10 da República. No livro 10 da República de Platão, Isso é uma Atividade, o filósofo nos faz refletir sobre o papel da poesia numa cidade perfeita. Para Platão, a poesia não teria espaço em sua república ideal. Você concorda com ele? Para você, qual é o espaço das artes na sociedade? Faça a defesa do seu ponto de vista. E aí, você acha mesmo que os artistas, os poetas ou qualquer outro artista, outra expressão artística não tem espaço numa cidade, numa sociedade perfeita? Qual é o seu posicionamento sobre isso? Escreva aí no seu caderno, já retornamos para dar continuidade a essa reflexão. E aí, pessoal, conseguiram responder? O que vocês pensam, então, sobre esse pensamento tão polêmico do Platão? Será que, de fato, a poesia ou as artes como um todo não tem espaço dentro da cidade? Ou elas são muito importantes, né? O que vocês pensam sobre isso? Vamos lá para uma reflexão, né? Isso é uma questão pessoal, mas é legal que a gente parta aí de uma reflexão um pouco mais aprofundada. Platão tem um posicionamento muito particular sobre a poesia. De acordo com ele, a poesia nos leva a erros, hipnotiza os nossos sentidos e, com isso, nos distancia da verdade e da justiça. Obviamente, esse pensamento cabe dentro de um contexto específico de discussões, como as que o Platão estava realizando. Hoje, sabemos que a arte tem funções muito importantes, como nos ajudar a expressar sentimentos, ideias, questionar a realidade. Muitos projetos sociais, por exemplo, incentivam o desenvolvimento artístico de crianças e jovens. Você conhece algum desses projetos? Então, a arte, obviamente, sabemos hoje que ela tem uma função muito importante, né? Os poetas, a poesia, inclusive, nos ajuda a entender, a pensar, a expressar ideias, a entender a sociedade, certo? É claro que o Platão ele estava localizado ali num contexto específico de discussões filosóficas e dentro dessas discussões ele chega à conclusão então de que os poetas nos conduzem a erros, a enganos, tá? Atraindo os nossos sentidos, hipnotizando os nossos sentidos. Vamos entender melhor tudo isso? Então vamos lá para a teoria, né? Vocês conhecem a teoria das ideias? O que representa essa teoria? A teoria das ideias é uma das teorias mais importantes da obra de Platão. De acordo com essa teoria, nós que encontramos lá no livro 7, né, nós teríamos a realidade dividida em dois mundos, o mundo sensível e o mundo inteligível. Essa teoria é retratada e exemplificada através de uma história alegórica, uma alegoria, um mito. O famoso mito da caverna ou também alegoria da caverna, é essa imagem que vocês estão vendo aqui. É a história de prisioneiros
acorrentados dentro de uma caverna pelos braços e pelo pescoço. Tudo que esses prisioneiros veem no fundo da caverna são sombras da realidade, como vocês podem observar aqui. Essas sombras não são verdade, mas eles acreditam que sim, que elas são um verdadeiro conhecimento. Até que um dia, um desses prisioneiros consegue fugir da caverna. Quando ele sai, ele se depara com a luz, ele se depara com o sol. Obviamente, isso traz um incômodo, o que representa na teoria das ideias que o conhecimento verdadeiro é algo difícil, é algo doloroso, mas ele percebe que a vida inteira foi enganado, foi iludido por aquelas sombras, acreditando que as sombras eram realidade, quando na verdade a realidade estava lá fora. Lá fora, nessa alegoria, é aqui dentro, ó, as nossas ideias, a nossa capacidade de entendimento, de razão, de ter ideias. É isso o que o Platão está simbolizando com essa alegoria, tá? Então aqui nós temos a divisão entre mundo sensível e mundo inteligível, dois eixos diferentes aí da realidade. O mundo sensível é aquele baseado nas sensações mais imediatas. Ele é ilusório, é enganoso, é passageiro. Representa a mera doxa, a mera opinião. É o mundo retratado no interior da caverna, quando os prisioneiros veem apenas sombras da realidade. E o mundo inteligível é aquele baseado na razão e em suas ideias perfeitas. Ele é verdadeiro, ele é eterno, ele é imutável. É o verdadeiro conhecimento, a ciência, a episteme, né? Então, o mundo inteligível é a nossa capacidade de ter ideias, tá? As ideias para o Platão são muito mais verdadeiras, são muito mais perfeitas do que aquilo que eu percebo pelos meus sentidos, o que eu toco, o que eu vejo, o que eu ouço, tá? Então, as ideias, elas são muito mais perfeitas. É por isso que na porta da academia de Platão, lá da Academia de Atenas, a sua escola filosófica, estavam escritos os seguintes dizeres: não entre aqui quem não souber geometria. Por quê? Porque isso é a pura abstração, é o conhecimento mais especulativo do mundo que nos leva à verdade, certo? Uma teoria muito forte. Para vocês entenderem, eu trouxe aqui um exemplo um pouquinho mais didático, né? Vejam só, então aqui a gente tem a ideia de um gato, tá? Esse gato, essa ideia, de acordo com Platão, ela é uma ideia perfeita, ela é a forma pura, imaterial, perfeita porque ela não se transforma. O que nós concebemos pelas nossas ideias não é passageiro, não é efêmero, pelo contrário, isso permanece. Eu posso mostrar uma bola aqui para vocês, se eu furo essa bola, ela deixa de ser uma bola, mas se eu digo, pense na figura de uma esfera, todos vão pensar na mesma forma. Por quê? Porque as ideias são perfeitas. Vejam, então eu tenho a ideia pura e tenho aqui algumas representações dessa ideia pura, que são os gatos palpáveis, né? O que eu tenho aí, na verdade, de acordo com Platão, são formas materiais de gato. Essas formas são cópias imperfeitas da minha ideia original. Elas são mutáveis, efêmeras, ilusórias, elas se transformam. Esse gatinho aqui, embora ele tenha 7 vidas, né, como muita gente diz, se ele for atropelado, tadinho, ele não vai mais ser um gato, né? Então, esse gato, ele é passageiro, isso aí, ele pode se sujar, esse gatinho branco, ele deixa de ser branco, tá? Então, essas características mais sensíveis dos objetos que nós percebemos, elas se transformam. E, obviamente, aí, para o Platão, temos um problema. Beleza? Então é só para vocês entenderem essa distinção entre o mundo inteligível, a ideia perfeita, e o mundo sensível como aquilo que é palpável, aquilo que é material e, por isso, enganoso. Não podemos confiar nos nossos sentidos. De acordo com a teoria das ideias de Platão, as formas abstratas não materiais possuem o tipo mais elevado e fundamental da realidade. Mesmo não possuindo existência física, essas formas são imutáveis e são verdadeiras. Assim, o mundo material que conhecemos através das sensações é mutável.
é ilusório, tem existência secundária e depende do mundo das ideias. Então, tudo que eu observo na minha realidade, na verdade, são cópias imperfeitas da ideia perfeita que eu concebo de forma mais abstrata, tá? Então, todas as coisas são cópias. Tudo que eu vejo, essa professora aqui que vocês estão vendo agora, é apenas uma cópia imperfeita de uma ideia perfeita de professor, certo? Vamos aqui para a nossa atividade sobre essa questão envolvendo o conhecimento de acordo com Platão. No centro da obra, a Escola de Atenas, Platão aponta para o céu em referência à sua teoria de que a verdade está no mundo das ideias. Já Aristóteles aponta para a Terra, afirmando que a verdade está na experiência concreta. Vejam lá a imagem, então, temos o Platão apontando para o céu, né, ele defendendo as ideias perfeitas, e o Aristóteles apontando para baixo, porque para ele é no mundo sensível, é no mundo material que nós temos verdadeiro conhecimento. Escolha uma dessas posições e escreva um texto defendendo os seus argumentos. Vamos lá, agora é com você, você é o filósofo agora. Então eu quero que você defenda da onde surge o conhecimento, se é das nossas ideias ou se é dos nossos sentidos. Vou te dar um tempinho e já retornamos. E aí, pessoal, conseguiram responder? Justificaram bem a resposta e se posicionaram sobre esse debate, essa polêmica filosófica? E aí, o conhecimento é pelas ideias, como aponta o Platão, ou pelos sentidos, como aponta o Aristóteles? O que você pensa a respeito, né? Posteriormente, bem lá para frente, no período do Renascimento, essa discussão ela vai acabar aparecendo também num debate entre racionalistas e empiristas. Então é bem interessante a gente compreender da onde surge este problema filosófico e aí a gente está vendo essa oposição. Para refletir, é perfeitamente possível defender qualquer uma das posições. Por um lado, como defende Platão, podemos defender que enquanto no mundo sensível há constante transformação, as ideias são perfeitas, pois imutáveis. As ideias não se transformam. Por outro lado, com Aristóteles, podemos defender que nada está no intelecto sem antes ter passado pelos sentidos. Para que eu possa ter a ideia de um gato, por exemplo, antes eu preciso ter visto, né? Ter sentido o que é um gato empiricamente ali, pelos meus sentidos, né? Então, dá pra gente defender tanto um posicionamento como o outro da mesma forma, tá? Agora, voltando ao nosso problema central aí, que é justamente a concepção de arte de Platão. O que essa teoria das ideias tem a ver com a discussão sobre a arte, com a expulsão dos poetas da cidade? É aí que eu queria chegar. A partir da dualidade entre mundo sensível e mundo inteligível e da ideia de cópia e originalidade, Platão desenvolve a sua crítica à arte, pois a arte seria uma imitação capaz de enganar quem a vê. A arte, por ser uma imitação de uma imitação, a cópia da cópia, se afasta do que é original. Assim, a arte imita a cópia, é mímese. Mímese significa justamente isso, é a cópia da cópia. Apresenta simulacros
da verdade. Então ela nos engana, ela nos leva a erros. Essa é a ideia aí do Platão e é por isso que ele tem tanta aversão aos poetas, tanta aversão à arte poética, né? Vejam só aqui esse quadro para fechar esse raciocínio. Então temos a ideia perfeita, como nós já vimos, né? Temos as cópias imperfeitas, são os gatos materiais, mutáveis, efêmeros, se transformam, por isso problemáticos. E o que o artista faz? Nós temos uma obra aqui do Andy Warhol, que é um grande artista da pop art. Ele pintou várias figuras de gato, né? Ele está se inspirando justamente nessas cópias imperfeitas. Então o que ele faz nada mais é do que mímese, cópia da cópia. Os poetas da mesma forma, quando eles retratam uma ideia, um sentimento, a realidade, eles estão fazendo a cópia imperfeita de uma cópia imperfeita. Esse é o problema, eles nos afastam ainda mais das ideias puras, das ideias perfeitas, que estariam lá no mundo inteligível, né? Essas ideias perfeitas que nos aproximam da justiça, da verdadeira virtude humana. Platão propõe expulsar os poetas da cidade no livro 10 de A República, para impedir que a imitação e a cópia das aparências possam sugerir inverdades aos cidadãos da polis. Os poetas, quando narram as epopeias, o fazem sob o crivo do visível, dos sentidos, e por isso trazem falsos valores, segundo Platão. Nós podemos ter como exemplo a epopeia, né? Essa epopeia que é um poema épico, uma estrutura de um texto narrativo que vai narrar acontecimentos baseados nas figuras mitológicas, que já são cópias imperfeitas das ideias perfeitas, tá? Então, existe um problema aí que é justamente o problema da arte enquanto mimes, enquanto cópia, não como ou algo original que vai nos aproximar da verdade. Os poetas se afastam da educação ideal que Platão deseja para a cidade. Os poetas, como Hesíodo e Homero, por exemplo, narravam os feitos dos heróis e deuses da mitologia grega. Como a filosofia surge como uma superação dos mitos e a valorização do pensamento racional, a oposição de Platão aos poetas se fundamenta também na busca de uma explicação mais filosófica da realidade. Então ele percebe que os poetas eles ficam narrando aqueles mitos que já afastam as pessoas do verdadeiro conhecimento. Isso lá na sua época, né? Nós temos essas narrativas a partir de Homero, de Hesíodo, que ele coloca como grandes exemplos de poetas que não são bem-vindos dentro da cidade. E com essas grandes narrativas, eles afastam as pessoas de buscarem explicações por si mesmas, de, no fim das contas, fazerem filosofia, pensarem mais, buscarem entender o mundo de uma forma mais racional e não a partir dos sentimentos, não a partir também dos sentidos, tá? Então esse é o fundamento da crítica de Platão. Vou deixar esse quadro aí para vocês anotarem, gente. Isso aqui é uma sugestão. Vejam que bacana, é muito acessível, tá? A obra de Platão. Então a gente consegue encontrar muitos textos de Platão em bibliotecas digitais, bibliotecas públicas, como no caso aqui o site Domínio Público. Então em Domínio Público nós temos muitos diálogos de Platão e é possível a gente se aventurar aí por alguns desses diálogos que trazem muitas investigações e problemas da história da filosofia. Eu vou deixar para vocês anotarem, não perderem a indicação, apontem o celular ali para o QR Code, vocês vão ser levados imediatamente para esse site aqui, onde vocês podem conhecer um pouquinho melhor a obra de Platão. E aí, pessoal, anotaram, pegaram a sugestão aí, legal, né? Então,
Eu desejo boa leitura para vocês, investiguem, estudem o Platão, é muito legal para a gente começar a entender melhor a filosofia e os principais debates, os principais temas que Platão nos traz aí nesses diálogos, certo? Vamos aqui então para a nossa revisão. Nesta aula conhecemos o teor das críticas de Platão aos poetas de sua época e o motivo pelo qual ele sugere em sua obra A República que os mesmos sejam expulsos da polis por fazerem uma cópia da realidade. Essa cópia, por sua vez, é uma cópia do mundo das ideias, prejudicando assim a educação dos jovens, né? Esse afastamento então que os poetas nos colocam em relação à verdadeira realidade. E é isso, pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês, espero que tenham gostado dessa aula e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!